Não, eu desligo o som. Ah, sim, é. Fecha teu microfone um pouco aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao nosso evento feminista do Instituto Gatuede e Editora Gatuede. Quando as mulheres se movimentam, transformam a história. Hoje nós temos a grande honra de ter aqui a nossa homenageada, a poeta, musicista, a embaixadora das infâncias da Belém da nossa gente, cordelista, multiartista, Eliana Barriga. Eliana, é uma honra, um prazer imenso te ter aqui. Tu é uma das nossas grandes referências. O Instituto Gatuede, a editora Gatuede, te tem como referência de escritora, de mulher, de militante da arte dentro dessa Belém, dessas periferias todas que a gente vivencia. A gente quer agradecer todo o apoio que tu dá para a gente desde o início, desde lá de trás, quando a gente não sabia nem o que estava fazendo ainda, tu veio e ensinou, disse, é assim, galera. Então, a gente quer agradecer muito, muito, a gente tem muito a agradecer. E ela é a nossa homenageada porque ela é uma mulher importante dentro desse processo, dentro dessa história, da nossa história, da história da literatura brasileira, da história do cordel brasileiro, da sanfona. Ela é sanfoneira, uma das poucas mulheres sanfoneiras deste país. Eliana Barriga abrilhanta a nossa arte, abrilhanta o cenário. E aí, antes de qualquer coisa, assim, antes dela começar, eu quero pedir para vocês se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, comentem, compartilhem, deixem seu recado, ajudem a gente a divulgar o conhecimento, divulgar a arte, divulgar a ciência da periferia por aí, a ciência que é feita na Amazônia e da Amazônia para o mundo, não é? Então, Eliana, vamos começar os nossos trabalhos. Eliana Barriga, conte a sua história, de onde você veio, de onde surgiu Eliana Barriga, a nossa brilhante poeta. Olha, adoro a cor do teu cabelo. Quero deixar isso registrado, tá? Mundialmente aqui. Que gostei muito desse corte, dessa cor de cabelo aí, viu? Então, Eliana, conta aí onde você nasceu, como se deu esse processo, por que a literatura, por que essa militância? Conte-nos. É, boa tarde, porque estamos à tarde do dia. Que dia é hoje? 7 de julho de 22, né? Estou aqui no bairro do Guamá, mas eu nasci em um lugar da Amazônia chamado Castanhal, que se localiza a 60, 70 quilômetros de Belém. E eu sempre brinco porque é o lugar da minha primeira nascença e porque minha mãe estava lá. Então, a gente já é conduzida, guiada por uma mulher, né, que escolhe pela vida, né, para estar naquele lugar. Se a minha mãe tivesse outro lugar, eu seria de outro lugar. Então, é muito interessante isso, a gente se refletir sobre isso, né? Estar sempre com esse sabor, esse cheiro de útero na vida da gente. Então, mas eu quero agradecer, que são tantas mulheres, né? São tantas mulheres, e eu sou homenageada. Eu fico muito feliz de estar sendo homenageada em vida ainda, né? Umas 7 décadas de vida, e eu vou contar a minha história, porque não é fácil, esse livro aberto da história para a gente mesma, não é fácil, mas eu vou procurar organizar essa história do ponto de vista artístico. E eu quero transformar essa história de 7 décadas numa história nova. Então, eu lembro muito a menina que eu fui, em Castanhal, né? Mas eu quero assim, focalizar
a minha vida de menina, porque foi na década de 50, né? Eu nasci em 50, mas eu quero focalizar para minha neta, Maria Adélia, que nasceu em 2012. E a gente tem até uma relação de história, de poesia, que a gente faz um livro vivo, ela me visitar na minha infância e eu estar aqui na infância dela, que ela está com 10 anos. Eu acho interessante, porque a minha filha, Cecília, cria sua filha diferente do que a minha mãe me criou. Eu fui uma menina criada para o silêncio, né? Mas no meu silêncio existiam muitos barulhos artísticos que eu tinha o prazer de fazer sozinha e ninguém via, e as minhas companheiras principais eram as árvores. Então, eu passei, vamos pensar, nasci em 50 até 60, a primeira infância. Eu nasci com dedos longos e minha mãe falou que eu ia ser professora de piano, normalista e de prendas domésticas. Tá, mas com 2 anos já contava a história do sapo. Era uma vez um sapo. O sapo comia a menina chorava. Essa é uma história que eu contava. E também eu fazia coisas assim, meio revolucionárias para uma criança daquela fase, daquele ano, naqueles anos. Eu comia a comida do cachorro, do veludo do cachorro da minha avó. A minha família fazia um banquete para os cachorros no dia de São Lázaro, e eu tinha essa relação. Então, o que eu fiz? Não tinha livros nas minhas infâncias, mas tinha toda a minha literatura foi absorvida pelas palavras que corriam soltas por ali, principalmente nas feiras. Eu observava, eu era uma criança que observava as pessoas, principalmente as pessoas que vinham das colônias, o mercado de Castanhal, né? E depois derrubaram para fazer o Bradesco lá, né? A estação ferroviária, que vinham os colonos com os cavalos, e o Cine Argos, que era o cinema onde passavam os filmes, e passava muitos filmes de faroeste, que a gente fazia uma relação dos cavalos do cinema com os cavalos que vinham para a feira. Então, era uma relação literária viva. E as viagens de trem de Castanhal para Belém, Belém-Castanhal, quando nós tínhamos em criança um dogma que era assim, por exemplo, eu provo que eu vou para Belém se eu tiver faíscas da fumaça do trem no meu vestido. Então, eu era uma que abria o vestido assim para, para ter todas as fagulhas da minha saia para provar que eu vim para Belém. Mas com isso eu estava aprendendo a bordar, né? Eu brinco com isso, até participei de uma oficina literária com a Rosiane Murray uma vez aqui, em Belém, que eu disse que ela passou assim, uma atividade para escrever sobre trem, e aí eu escrevi sobre o trem da minha infância e disse que eu aprendi a bordar com o trem acabou e eu nunca mais bordei. Então, eu passei a minha primeira infância, assim, até 10 anos, né, também, no seio familiar, entre os quintais, né, eu como primeira neta da minha família materna, nasci na casa da minha avó, na Rua da Frente, que depois teve um nome do Barão do Rio Branco, né? Podia ser até o nome de um cavalo lá, que ia ser muito melhor para mim. Então, o trem passava pela frente, a gente brincava com essa questão do som. Então, eu fui uma menina muito influenciada pela itinerância musical da cidade, né? Música da natureza, o Cine Argos, que foi muito importante para mim no início da minha carreira artística, o burburinho da família, as brincadeiras dos mais velhos para a gente. Então, assim, passei, mas sabendo que eu viria para Belém para estudar, porque eu nasci com os dedos longos e eu ia estudar piano. Tá? Então, com 10 anos, minha mãe me matriculou no Conservatório Carlos Gomes, em Belém, do Pará, que era na Gentil. E eu fui estudar a quinta série primária no Colégio São Jerônimo, na São Jerônimo, que depois passou a ser José Malcher, certo? E fui morar na Diogo Moya. Então, de novo, esse caminhar da casa das pessoas onde eu fiquei, porque tinha um piano lá,
velho, todo desafinado, com aquele cheiro ainda trago, porque eu sou uma pessoa que eu tenho essa itinerância, esse itinerário musical e também de olfato, eu sou muito assim, então por isso que eu não saio daqui, porque eu tenho essa relação de cheiro com a região, né? Então eu fui morar lá com 10 anos, porque tinha um piano, era a casa de uns amigos do meu pai, e eu, nesse caminhar, porque era muito tranquilo eu caminhar com 10 anos, de lá da casa para a quinta série, no Colégio São Jerônimo, e também para as aulas de piano do conservatório, mas eu não gostava, porque eu sentia muita saudade de casa. E eu tinha muita saudade de casa, e outra coisa, era muito difícil, Castanhal era muito longe de Belém. Eu passava de 3 meses aqui, sem ninguém vir me buscar, e eu tinha muita saudade de casa. Meu irmão mais novo ia nascer, o Valber, e eu queria acompanhar isso. E eu praticamente entrei em depressão na infância por causa disso, e minha mãe, vendo isso, me levou de volta para casa. E olha só, para minha alegria, estava se criando ginásio em Castanhal, né? Curso ginasial, e à noite. Então, eu fui direto para estudar à noite, porque sou uma menina de 10 anos, 11 estudando à noite. Então, eu estou falando isso, pessoal, porque essa relação que eu faço com a poesia e a minha vida já foi uma outra etapa da poesia, porque eu ia ver tudo de noite, a lua no céu, estrelas, né? E tinha uma coisa muito interessante. A gente ia para a escola com amigos, que era aquele bando de gente que ia e voltava conversando pela rua, e até chegar em casa. Então, aí eu já estou na segunda década, né? 11 anos, 12, 13 anos. E minha mãe sabia que eu tinha esse talento musical, porque eu nasci com os dedos longos, e tinha do lado de casa uma moça que tocava acordeon, professora Mena Ides, evangélica, que estudava acordeon em Belém, na Padre Eutico, na Escola de Música Professor Alencar Terra, e tocava. Aí o que aconteceu? Eu comecei a brincar com irmãos dela, a gente brincava muito à noite, não tinha televisão, não tinha internet, imagina o mundo sem internet, era o meu mundo das infâncias, mas tinha estímulos naturais, estímulos culturais, estímulos da ancestralidade. Então, eu fui estudar acordeon e eu ia tocar no culto evangélico com ela. Ela me ensinou tudo o que sabia e sugeriu para minha mãe que me colocasse na escola, que eu iria com ela e voltava. Então, agora eu vou fazer uma música que eu acho que é muito importante para aquela época. Olha a música que eu tocava. O Léo Guto, que está me ajudando aqui, que é o meu neto, que eu já ganhei pronto. Isso aqui, a minha nova sanfona, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque vai mudar de ambiente. E eu vou. Sanfona nova, eu não estou muito acostumada com ela. Para todas as mulheres reunidas que transformam a história.
Agora eu dou a sanfona para o Léo segurar. Tem que soltar aqui atrás. E vou continuar. Então, meu mundo musical passou a ser o da sanfona, mas eu era uma sanfoneira criança acústica, porque eu também até hoje não me dou bem com essa coisa de ligar no cabo. Então, eu prefiro a sanfona acústica de locais tranquilos, como em quintais, porta de casa, escolas de educação infantil, porque eu acho que a música ela precisa de calmaria, né? Porque quando a voz falha, a música é que fala, né? Então, é muito interessante isso. Então, a minha vida começou a ser trilhada em cima da música e eu já passo a ser uma líder cultural em Castanhal da minha infância, já nessa fase de 10 a 20 anos, né? De 60 a 70. É quando nós nos mudamos para o bairro de São Francisco e meu pai começou a vender gás em Castanhal. Acho que ele foi o primeiro negociante de gás, mas ele comprava tudo em Belém e levava. Tinha um caminhão e também ele vendia querosene. E no terreno tinha a nossa casa, em São Francisco, tinha o campo de futebol e na frente tinha o terreno com uma mangueira, mangabacuri. Então tinha o depósito de gás e na outra área era o quintal onde a gente fazia o circo furreca de quintal que eu coordenava tudo, eu era uma líder cultural na minha infância, já na pré-adolescência. Eu tinha uma relação muito grande. Então, eu tinha o Cine Argos dia de sábado, que eu ia assistir os filmes, tinha um ensaio para o domingo, que era o show de calouros com Capiti, eu sempre cantava, tocava sanfona, tinha os projetos culturais do ginásio, que era no grupo, né, que era na Praça Matriz de Castanhal, e tinha o campo de futebol, onde eu jogava futebol, tinha várias coisas, tinha a igreja de São Francisco, que a minha mãe rezava com os pobres, e também a gente era meio obrigada a rezar com ela e a ajudar. Tinha o arraial, as barcas do seu Zé, que também eu tinha uma relação com essa coisa daquelas pessoas que tinham os brinquedos. Então, eu era uma líder cultural das minhas infâncias. E estudando acordeon em Belém, nessas alturas do campeonato, a professora Mena tinha desistido do curso, eu passei a vir sozinha para Belém. Então, imagina como era. A minha mãe tinha o desejo dela, porque ela não teve educação, estudo, né, até só quinta série primária, e ela sonhava, eu com uma filha, a primeira filha, né, fazer tudo que ela não conseguiu fazer. Então, ela me colocava para estudar tudo, né? E eu estudava acordeão, assim, eu vinha sozinha de Castanhal, com 10 anos, às vezes ela me matriculava de manhã, às vezes à tarde, e quando matriculava à tarde, às vezes eu voltava à noite para Castanhal. E era bem interessante, porque não parava, a casa da minha mãe era sempre cheia. Cadê a Eliana? Cadê a Eliana? Então eu jogava peteca, bola de gude com os meninos, tinha campeonato também em São Isabel, que as minhas primas moravam lá, era uma coisa assim, cultural intensa, que eu, como uma menina, né, de 10 anos, já dessa altura, né, que eu sempre fui altinha, assim, era a mais comprida dos irmãos, das irmãs, e eu tinha uma coisa assim, até que aconteceu um dia drástico na minha vida. Eu menstruei.
Aí sabe o que aconteceu? Eu não podia mais ser criança. Eu tive que dar todos os meus brinquedos, as minhas petecas, minhas bolas de gudes bolivianas que eu conquistava só na Alpuada, porque eu não comprava peteca. Eu era uma campeã de peteca em todo esse Nordeste paraense. Eu tive que dar, se eu não der, minha mãe deu minhas petecas para os moleques, lá ficaram mangando, fazendo bullying comigo. Então, eu parei de ser criança para ser uma moça, e não tinha absorvente higiênico na minha época, eu tinha que meter aqueles paninhos horrorosos, que eu não sabia andar com aquilo, ia para trás, ia para frente, ia para trás, ia para frente, eu não podia. A minha alma era de criança, mas houve essa ruptura muito grande, e, mas eu não deixei de ser artista, porque eu continuei, né? Continuei a fazer o circo, e eu tinha um parceiro muito interessante, que era o Mundiquinho, o rei do Rojão, que era o filho do delegado, um dos filhos do delegado, primeiro casamento, que ficava do lado do terreno onde te fazia o circo. Então, a gente movimentava todo ali o bairro. Eu acho interessante que eu já estou com 7 décadas e um pouco, mas se eu encontro pessoas que são mais velhas do que eu em Castanhal, eu lembro essa minha infância, né? E diz, cadê a sanfona? Cadê a sanfona? É muito interessante isso, porque eu aprendi com isso a ter o meu espírito de menina sempre, né? Eu estava sempre ligada com essa questão da música, do teatro, quadrilhas juninas, sabe? Visitas, o Cine Argos, onde eu fazia o show, meu irmão era meu parceiro, a gente cantava junto, eu e o Valdinho, e em Santa Isabel eu continuava de férias no cinema, que era do meu tio Vavá, que ficava perto da fábrica de Guaraná Alegria, que também... Então, era muita brincadeira, é uma questão incrível, como eu brinquei até... Brinquei, agora eu continuo a brincar, né? Continuo a brincar com a literatura infantil, com a música, e é bem interessante isso. Eu poderia pegar de novo a sanfona aqui para fazer uma outra música daquele tempo. E era interessante que depois apareceu na minha vida uma parceira lá em Castanhal, uma menina da minha idade, que veio do Rio de Janeiro, que era filha do seu Pereira Lago, que tinha um restaurante em Castanhal. O nome dela era Rosa de Fátima, e ela era da minha idade e tocava acordeon, porque na época que eu era menina, até 15 anos, muitas meninas tocavam acordeon. A partir dessa escola de música que tinha ali onde é o Pátio Belém, era a escola de música professor Alencar Terra, as meninas estudavam acordeon. E em cada rua, cada bairro, tinha muitos acordeões. E eu vinha de Castanhal com o meu acordeão, eu sofria muito, às vezes eu caía do ônibus com ele, porque é um instrumento pesado, né? Uma menina, quando eu vinha para ensaios, uma vez eu caí. Então, essa menina Rosa de Fátima passou a fazer uma dupla de acordeão comigo também, para tocar em escola. E era bem interessante tocar no Cine Argos. E a gente vinha sozinha, só que ela, às vezes, ela não ficava na escola, ela ia passear e a minha mãe ficava muito. A minha mãe era muito, me observava muito, eu não podia, eu era mais assim, comportada, né? Obediente. Aí eu não queria passear no comércio com ela, ficava. Mas era interessante porque, naquela época, a gente não tinha dinheiro para comprar as partituras das músicas, que era uma coisa até da própria escola de vender essas partituras. Como a gente não tinha, a gente aprendia de ouvido, a tocar ouvindo. Eu e com a Fátima, a gente fazia, como eu já fazia essa dupla em Castanhal, já aprendendo de ouvido, a gente começou a tumultuar a escola, ensinando de forma escondida para as meninas a tocar de ouvido, porque os professores não queriam, porque queriam vender as partituras. E apesar de que nós éramos muito assim, a gente ficava de castigo, eles brigavam com a gente, mas eles gostavam porque nós tínhamos criatividade. Tanto que quando tinha aquelas visitas, aquelas idas à TV, que é a TV Marajoara, a rádio, as 2 alunas que eles levavam eram eu e a Fátima, a Rosa de Fátima, porque a gente era mais audaciosa, sabe? A gente aparecia mais, mas o que a gente queria
era meter fogo nas meninas, que é para elas aprenderem também, ficarem mais livres. Porque você toca por partitura, mas você também toca por ouvido, né? Como os músicos, musicistas populares fazem, né? Então, eu vou tocar uma música aqui daquele tempo. Eu não lembro. Eu não estou lembrando a música que eu pensei em tocar, mas vou fazer Asa Branca, porque é uma música que eu ouvia menina naquelas rádios de caixinha, lá de Castanhal, que o vento trazia, e também eu ouvia no cinema, quando o Luiz Gonzaga passou em Castanhal naquele caminhão fazendo show, eu não estava lá, senão eu teria ido. Mas vou fazer Asa Branca porque é uma música que é a música mais pedida para mim quando eu chego em qualquer lugar que eu peça. Você quer que eu toque o quê? Asa Branca é uma coisa linda, em homenagem a esse grande músico, esse grande performer, a esse grande compositor e cantor que fazia uma coisa bem interessante, ele ajudava muitos outros forrozeiros, levava todo mundo para a casa dele lá no Rio. Eliana, só uma coisa, fica perto assim do computador para o som poder pegar direito. Ficou com muito eco ainda agora, tá? Tá bom? Ainda tá com eco. Mas toca. Tá bom? Toca aí pra gente ver. Tá tocando. Tá muito baixinho. Fica muito baixinho. Tá baixinho? É. Léo vai aumentar aqui o som. Tá. Já tá no máximo. Bom? Asa Branca! De Gonzaga e Humberto Teixeira. Lembrei da música. Eliana não tá. O som não sai, não pega direito. É? O som da sanfona não pega direito no. Precisaria colocar alguma coisa, um microfone. Ou aproximar, não sei, do microfone do computador. Porque não sai direito o som.
Fica muito baixinho. É mesmo? É. Eu estou me esforçando aqui. Pois é, não dá para ouvir direito. O que é que eu faço? Deixa o fone perto o microfone do fone perto da sanfona. É, que aí talvez pegue É o isso. som. O Léo segura aqui, não é? É. Deixa eu ver aqui se tem entrada para fone aqui. Poxa. Segura aqui, Léo. Segura logo os dois, né? Os dois fones. Não tá, não tá. Não tá saindo, não tá. Tá sem som. Tá sem som. Então, eu faço sem a sanfona, então. Ou só falando. É, pode ser. Então tá. Segura aí, Leco. Vai, vai. É, porque eu acho que fica muito abafado Certo, pro som do computador, né? Pro microfone do computador pegar. certo. Então tá. A gente faz depois presencial essa sanfonada. Faz. Sanfonada, tudo! Faz sim. Você pode me lembrar onde é que eu estava? Olha, já não me lembro mais. Sim, Ah, eu acho. tu estava na escola de sanfona, depois que a professora saiu e tu já começou. Foi aí eu me formei em acordeonista com 15 anos, Olha, chique. por partitura e por ouvido. Por ouvido, por insistência minha e da Rosa de Fátima, né? Então, nós tocávamos pelo interior, dessa forma acústica, principalmente, né? Pode ver que eu tenho problemas assim com a tecnologia, com o instrumento, porque eu gosto mais do som dele acústico, né? É mais que ela é nova, parece um brinquedo novo para mim, né? Eu estou curtindo ainda. Então, ainda não cheguei nos livros, porque eu não tinha livros ainda nessa época. Aí teve os 15 anos, festa de 15 anos, que era um sonho de toda menina da minha idade. Eu escolhi uma viagem para Fortaleza. Eu não queria festa. Mas aí eu consegui a festa. Então, eu consegui a festa e a viagem. Então, eu viajei para Fortaleza com 15 anos, foi uma coisa, foi um sonho para mim, né? Uma viagem. E lá em Fortaleza eu comecei a tocar violão, porque eu não tocava. Meu pai tocava, e eu aprendi com uma vizinhança lá da casa da minha tia, eu aprendi a tocar violão assim rápido. Eu só tocava o acordeon, né? Eu comecei porque meu pai tocava e tal. Aí comecei porque havia essa atração, né, artística, essa coisa, essa minha vontade, era muito legal isso. Muitas praias, também muita música, mas assim, de porta de casa, de amigos, né? É muito legal isso. Aí, no retorno das férias, que foi até um pouco acelerado esse retorno, que eu voltei de navio, né? Fui de avião, voltei de navio, e sendo a única filha, porque minha mãe viajou comigo, eram 7 irmãos, eu fui sozinha com ela, foi ótimo, nunca tinha ficado sozinha com a minha mãe. Depois meu pai foi para lá, eu fiquei sendo a filha única, que era o meu sonho de ser filha única, né? Para ter os dois. Então, eu fiquei a pessoa de férias de 15 anos, o meu pai e minha mãe, todo comigo, assim, sabe? Foi viagem por cima de viagem, foi muito legal. Mas tive que voltar às pressas porque eu tinha prova no que eu queria. Também eu não podia continuar em Castanhal, porque não tinha. Na minha época era o científico que eu ia fazer, porque a minha família estava construindo um hospital, né? Hospital. Em Castanhal eu tinha que fazer medicina. Já estava
sacramentado para mim, né? Eu não tinha escolha. E eu voltei rápido, era uma depressão ter que voltar, porque eu adorava viagem, adorava estar na casa dos outros, viajar. Isso eu tive, sempre desde criança eu tive isso. Ainda mais que eu tocava acordeão, todo mundo queria que eu fosse, né? Era muito legal isso. Aí eu voltei, mas o colégio que eu queria estudar ainda não tinha conseguido, que era o CPC, Paz de Carvalho, esse é meu sonho. Aí eu fui estudar no Souza Franco, o primeiro científico, no Souza Franco. E o destino me ajudou, porque o segundo ano nós tivemos, todos os alunos e alunas do Souza Franco tiveram que passar para o Paz de Carvalho. Eu fiz o segundo ano científico, o terceiro no Paz de Carvalho, estudando vestibular para medicina contra a minha vontade. E aí, terminou o terceiro científico, eu fui morar no pensionato que ficava na 16 de novembro, né? Perto do presídio, na época era o presídio, e aí já comecei a fazer amizade com o pessoal do presídio, com os presos lá, nas missas do dia de domingo. Então, o pensionato se transformou num centro de cultura, porque o motorista da diretora era um preso, né, que poderia sair, ser motorista e voltar. E ele era campeão de tênis de mesa, a gente jogava com ele, eu não podia sair também. Olha só, eu presa no pensionato, ele preso no presídio, mas dava assistência lá porque era motorista. Então, a gente começou a fazer atividades culturais no pensionato. Eu lembro que teve uma festa junina que eu entrei de cavalo do presídio na festa, como noiva junina. Então, onde eu chegava, tinha essa questão cultural, que eu sempre levava comigo. Mas a minha mãe mandava me buscar para o fim de semana em Castanhal, eu continuava as atividades culturais, de circo, quadrilha junina, festa de aniversário, na família, era bem interessante. Ajudava a minha mãe com os pobres, que a minha mãe teve essa escolha de ajudar os pobres e passou muito isso para a gente, todos nós, os 7 irmãos, nós somos pessoas muito bondosas e gostamos muito de trabalhar com os pobres, né? Então, era assim, eu ficava nesse vai e vem, mas assim, não sozinha. A minha mãe tinha muito medo. E começaram aqueles comícios, aqueles encontros políticos, aí eu ficava apavorada e ficava me fiscalizando para que eu não entrasse nisso, e eu era muito obediente naquela época. Então, foi assim. Aí eu estudei aqui, mas aí um dia eu decidi não fazer vestibular para medicina, eu decidi fazer agronomia. Por que eu decidi fazer vestibular para agronomia? Porque eu achava que eu ia trabalhar ao ar livre. E sempre considerei os agricultores, principalmente agricultores, pobres agricultores, os verdadeiros poetas, que são aqueles que semeiam e aqueles que observam a germinação das sementes, que são, assim, o tesouro, a riqueza da nossa saúde, porque que nos alimentam, né? Principalmente, olha só, eu fui fazer agronomia, brigamos, eu com minha mãe, porque eu desisti da medicina, mas eu consegui fazer agronomia. Mas é o que eu fui fazer na agronomia? Eu fui para as culturas de pobre. Olha só a influência franciscana, minha mãe franciscana. Eu fui para a cultura de pobre. Então, como eu fiz agronomia, eu fui uma aluna, eu era muito estudiosa, e eu passei entre os 10 primeiros alunos, quando a gente se formou, eu fui a primeira mulher classificada. Então, na época, quem passava entre os 10, as empresas, eles já iam procurar a gente. Então, eu tive proposta de 3 empregos quando eu saí da agronomia. Mas eu escolhi a pesquisa, porque eu já vinha fazendo estágio na pesquisa, que era no Instituto de Experimentação Agropecuária do Norte, IPEAM, antes da Embrapa, tá? Eu tinha, tipo assim, 20 anos, eu já fazia estágio, eu entrava pela janela do laboratório. Então, eu fiz estágio na área de fitopatologia. Olha só as armações do destino. Eu não fui ser a médica que a família queria, mas eu fui ser a médica das plantas, não é?
fitopatologia é o estudo, né, da saúde das plantas. Então, eu fiquei fazendo esses estágios como fitopatologista, mas o que eu fazia? Eu me envolvia muito com os trabalhadores do campo. Assim, era o tipo da coisa que meus coordenadores até me brigavam. Eu não tinha essa postura de agrônomo, eu tinha mais postura de amiga de produtor rural, sabe? Eu me divertia mais com um negro que era o chefe dos trabalhadores do campo, do que com os próprios técnicos de laboratório e tudo. Eu ficava muito mais feliz com eles. Era muito interessante. E as pessoas queriam que eu fosse, me ofereciam culturas como pimenta do reino, que eu cheguei a trabalhar com pimenta do reino também, pimenta do reino, cacau, dendê, seringueira, mas a minha tendência era ir para as culturas de subsistência, né? Milho, arroz, mandioca, feijão. Então, eu ia, olha só como é, essa questão da poesia é muito forte. E outra coisa também, porque eu não me acostumava com os termos técnicos dos documentos técnicos como agrônoma. Meu primeiro memorando foi uma carta de amor. Eu não conseguia, assim, eu estar entre o semeio e a germinação, entre o semeio e a produção, acontecia tanta coisa humana que eu não podia só pensar nos termos técnicos, eu não conseguia me acostumar. E quando eu fui fazer mestrado em São Paulo, né, pela USP, eu fui fazer na Exalc, foi um sofrimento para mim também, porque se você ver a minha dissertação, eu dei muito trabalho para o meu orientador, porque eu não conseguia tirar a poesia dos meus textos em prosa. Eu sempre era, então, o meu orientador disse que não teve jeito, ele teve que aceitar. Hoje em dia, talvez não seja, não tenha problema, mas na época que eu fiz, existia esse problema. Toda a nossa agronomia é aprendida dos Estados Unidos, então é que tem aquela coisa, aquele conflito, né, entre a agricultura indígena, que a gente não aprendia, eu queria aprender, era uma coisa assim, terrível mesmo para a gente. E a arte eu deixei um pouco, mas a arte, para mim, eu colocava em forma de textos, né? Aí comecei a escrever texto, Milho, Meu Bom Filho, Juta e Malva, uma cultura de fibra, botando a poesia em cordel, como cordelista, muito interessante. Eu comecei a fazer música nessa época também, mas de forma muito tímida, né? Casada, né, com Júlio Barriga, com família, era muito assim, imagina, era uma coisa. Aí a poesia começou a me dominar, principalmente quando eu estava estudando a qualificação do mestrado, que disparou, parece que deu um tchum assim no meu cérebro, e a poesia começou a entrar muito em mim, junto com a genética, porque eu fiz fitomelhoramento, né? Genética e melhoramento de plantas, visando a saúde das plantas. Aí foi assim uma coisa incrível. Voltei do mestrado e eu fui coordenar um programa amazônico de genética e melhoramento de milho na Amazônia. Eu comecei a viajar pela Amazônia, coletando variedades de milho, e fui uma das responsáveis pela obtenção de variedades de milho como a BR-5101, BR-5102 aqui na região, né? Elas são dispersadas nacionalmente e até mundialmente. Mas a poesia me puxava muito, 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 porque eu tinha essa preferência de trabalhar com essas culturas de pequenos agricultores e me relacionava muito com a cultura e aí eu não tive jeito. Um dia eu pedi demissão da Embrapa, porque eu fui uma das criadoras da Embrapa, né? Eu bem nova, 22 anos, eu viajava para Brasília para
para as reuniões da criação da Embrapa aqui, né, do Cepatu, né, que é Centro do Trópico Úmido. Mas eu estava já com a poesia internalizada, assim, muito... E sem ter espaços, né? Eu lembro que foi uma coisa bem interessante nessa época, quando na própria Embrapa, no Cepatu, que eu já estava aqui, o pessoal, os técnicos da EMATE entraram lá para trabalhar nessa área da comunicação. Foi quando eu vi a minha poesia ter assim, caminhos dentro, né? Que quando começamos a fazer atividades culturais, né? Com crianças lá na nossa associação dentro da Embrapa, do Cepatu aqui. Eu tinha uma casa, eu ganhei uma casa dentro da Embrapa. Eu tinha toda a regalia. Eu trabalhava como agrônoma e meu marido trabalhava como agrônoma, nós éramos famosos pela dobradinha, ganhando bem, né, um emprego federal. Aí um dia eu digo, não quero mais, eu quero a poesia. Foi uma coisa assim, foi um tsunami na minha vida, na minha família, foi terrível. Teve que ter muito tempo para contornar isso, né? Mas eu continuei assim, desde esse dia que eu decidi, eu não paro de escrever. São mais de 40 anos que eu não paro de escrever todos os dias, e outras coisas, fazer música. Então, é isso. É bem interessante. Às vezes eu faço um teste, eu volto, eu entro numa reunião de técnicos, de agrônomos, com a Emateca, já vejo uma diferença, tem pessoas, não sei porque me veem, já falam um poema dentro da reunião, sabe? Então, eu passei a ser considerada até uma heroína pelas pessoas que não podem fazer isso, porque uma vez eu decidi fazer um doutorado na UFRA, né? Já UFRA, foi lá isso incrível, eu chegava, o pessoal se sentia assim como se eu fosse chegar e transformar aquilo em alegria, sabe? Eu terminei até desistindo, porque a minha neta nasceu, eu preferi o curso da minha neta do que o curso do doutorado. Comprei roupa, tudo, o pessoal até já fez o doutorado, o pessoal que eu disse que não tem jeito. A cada dia que passa, eu quero mais liberdade para o meu corpo, para a minha mente. E eu acho que existe um aprisionar. Porque nós vivemos em gaiola, né? Tem gente que faz a sua gaiola ser mais ampla, tem gente que não consegue. A minha é mais ampla e enfeitada, lúdica, né? Então, é isso. Eu vivo num mundo diferente, porque eu procuro viver um mundo até contra esse meu próprio mundo, porque é chato isso, essa coisa. Então, eu procuro mesmo esse itinerário musical, esse itinerário de cheiros, né, de sabores e tudo. Eu procuro esses exercícios, nem que seja comigo mesma, mas eu sempre tenho isso desde criança. E eu acho interessante as influências, né? Então, eu acho que eu influencio as pessoas, principalmente na área da poesia, né? Porque eu tenho uma poesia assim, que eu vou muito pelo nonsense também. Quando eu estou muito senso, eu vou pelo nonsense, sabe? Para me encontrar com a liberdade. Então, eu vivo assim, não é um conflito, é uma coisa que eu aprendi a conviver depois. Eu acho incrível. E o meu desafio maior agora é essa relação com as crianças, que eu acho incrível isso, que a gente consegue, eu consigo essa relação. Eu ficava assim, muito em dúvida se eu tinha que me afastar dos adultos, que às vezes me dá vontade mesmo de afastar, porque tem umas coisas muito... E porque você trabalhar com criança, você tem que ter essa entrega, e você está junto delas, sabe? É muito interessante. Eu aprendo muito com ela, assim, olhar, o toque, né? Por exemplo, ele vai pegar uma coisa, não pega assim como a gente faz, ele faz assim, né? A gente vai aprendendo a fazer. Então, é um exercício constante, né? De você se aproximar mesmo com a sua poesia.
Eu acho incrível isso, sabe? Eu me considero uma mulher da poesia, e as formas também como eu não falo diretamente, porque todas as pessoas falam diretamente sobre as coisas. Eu já falo de forma metafórica, sabe? Porque se eu falar muito diretamente, aquilo me cansa e me desencanta. Existe todo um encantamento da minha fala, de tudo, quando eu encontro assim termos e tal, que eu vou encontrando. É bem interessante esse jogo que eu faço comigo mesmo com a poesia. E eu vejo que eu tenho uma relação com jovens, né? Com jovens poetas, homens, mulheres. Eu fico muito feliz disso. Uma coisa que me assustava no começo é que eu ouvi vários depoimentos de pessoas dizerem assim para mim: Eliana, eu ia me suicidar, mas eu desisti por causa da poesia. Eu vi várias vezes isso quando eu comecei, porque eu fiquei assim, poxa, eu vou desistir disso, uma coisa toda construída para mim. Eu fiz minha família sofrer, né? Todo mundo ficaram. Minha mãe teve passou um ano sem a gente se encontrar por causa disso, né? Eu acho assim incrível que eu decidi entrar assim com toda essa garra na poesia. E outra coisa, e as coisas que vão aparecendo que eu não entendia. Por exemplo, a primeira oficina de poesia que eu dei foi em Campinas, na Clínica Boldrini, para adolescente em fase terminal de câncer. Tu já pensaste se eu não tivesse essa formação interior de coragem com a poesia? Como era que eu ia encarar isso? Foi a melhor oficina, eu já comecei com a melhor oficina da minha vida, para adolescente em fase terminal. E quando eu lancei o meu vinil A Mala Sem Fundo, e não tinha internet, e a revista Nova Escola fez uma matéria que foi nacional e internacional, quando eu lancei meu vinil A Mala Sem Fundo, que foi um trabalho lindo, com vários artistas aqui em Belém, a década de 1980, né, 1987, por aí, eu recebia cartas do Brasil inteiro, até de Portugal, e eu tinha sacos de cartas me pedindo o vinil, e tinha uma música que eu marcava, e essa eu marquei, que era uma professora aposentada da Unicamp, que fazia um trabalho voluntário na Clínica Boldrini, que estava começando a dar assistência a crianças com câncer, depois veio AIDS, né? Então, isso foi um tempo anterior aos Doutores da Alegria, aos palhaços. Então, eu fui para Campinas me encontrar com ela, ela me levou, a minha mala sem fundo eu levei, eu brincava muito na terra, mas não deixaram, porque achavam que naquela época eu contaminava, mas eu fiquei, e levei meu vinil de presente. O Kitaro estava entrando no Brasil, então tinha 2 vinis, o meu do Kitaro para crianças e UTI, com câncer, já para ir embora, ouvindo a minha música. Então, tudo isso fez com que eu tivesse força de continuar. Então, eu não tinha falado nos livros ainda, mas vou falar porque a minha produção coincide nessa minha desistência, essa minha que eu pedi demissão da Embrapa, e quando eu lancei o meu primeiro livro, que eu não tenho aqui, que é a Poesia Primeira, junto com o pessoal da Embrapa, lancei até no nosso clube lá, de funcionários. Aí depois eu continuei. Eu vou fazer um pouco bagunça de datas, porque eu vou começar assim, da frente para trás. Eu vou começar de agora, 2022, que é o meu livro, Palavra de Boca, Palavra de Mão, é o meu novo livro, que eu já estou fazendo vários lançamentos a partir do dia 26 de maio, que foi na Pacatatu, que é a editora paraense, a editora nossa, que eu entrei na Pacatatu com esse livro, não vou mais sair da Pacatatu. É um livro feito pelas minhas filhas, que são educadoras e artistas, a Cecília Barriga, que também fez mestrado, eu fui objeto de estudo dela. Ela tem um texto. A Alessandra Matos, que é uma professora lá do Xingu, que tem um trabalho lindo com contação de história, um estímulo às crianças, e agora eu estou até com um projeto com ela de fazer cordel, escrever em cordel as histórias que ela traz para mim. Tem as caricaturas do Léo Guto,
Vem cá, Léo Guto. Léo Guto, que é um neto que eu ganhei pronto. Está aqui o Léo, que tem me acompanhado. Tem a capa da minha neta Maria Adélia, né? Me inspira a minha força feminista. E tem textos novos da Eliana Barriga. Tem o meu neto Daniel, que me inspira aqui, uma oficina. Tem oficinas, tem histórias curtinhas com as crianças de periferia, ilustração da minha filha Nairama, que é arquiteta e trabalha muito arquitetura de comunidades do interior. Esse é o meu novo livro, tá, pessoal? Vocês podem adquirir por Pix ou por cartão, tá? A gente combina isso, porque eu preciso vender esse livro, é o novo. Estou feliz com esse livro. Tá, olha quem apareceu aqui. Mala Sem Fundo, bem velhinho ele, que eu fiz com a Escola Anchieta, lá pelos anos 90, que é um livro de poesia infantil, que são as letras das músicas do meu CD, A Mala Sem Fundo, olha, A Mala Sem Fundo, CD, que virou um livro naquela época. É um livro velhinho. Olha quem está aqui, o meu primeiro livro infantil, que é A Perereca Sapeca, pela editora FTD, no início da década de 1980. Olha a Abelha Abelhuda, que são os livros mais conhecidos, que têm distribuição nacional até hoje. São 40 anos, as crianças do Brasil me conhecem. Então, eu inaugurei a série Acalanto, da FTD, no início da década de 1980, com os livros A Abelha Abelhuda, A Perereca Sapeca, A Minha Historinha, que ainda está com a edição velha, com a ilustração do Mário Barata, e a Anta Antônia, que eu não tenho, tem livro que eu não tenho, é uma dor para o autor, para a autora não ter, mas a gente vai perdendo. É sempre com essa ideia de recuperar. Então, importante que eu comecei com a literatura infantil como autora de crianças em início de leitura. Não sabia nada de literatura, só sabia que eu estava com essa explosão da poesia, e eu comecei a fazer, comecei a aprender na minha própria fazência de poesia. Encontrei aqui também um livro que eu fiz para as mães, Mãe Amor, no tempo que eu ainda era agrônoma, já estava na Embrapa, que eu tinha muito medo de fazer poesia. Então, aqui para as mães, tá? Aqui. Aí, como eu falei que tá só, eu tentei me organizar com um datário, mas bagunçou. Aqui é uma contação de histórias, é um livro que eu fiz com a Alcoa, né? Uma oficina que eu fiz em Juruti, uma empresa que é a Ciência, com verba da Alcoa, e eles transformaram em histórias em quadrinho, bem interessante. Nós lançamos aqui no hotel ali em São Brás, no Encontro Nacional de Arquitetura. É interessante que, como eu sou uma cientista e faço poesia, eu tenho essa relação muito grande com a ciência, então eu faço poesia até para uma porca de parafuso. E eu tenho relação com outras ciências, e é muito interessante porque a gente vai começando a amolecer os corações de técnicos e tudo, e aí estimular também os técnicos, as técnicas a escreverem poemas. Escrevem poemas muito bons. Se você for pesquisar, tem muitos cientistas que escrevem poemas, que são grandes poetas, né? Aí, o livro que apareceu aqui foi o livro da Malta 3. Eu faço parte da Malta, de Poetas, Folhas e Ervas, com grandes poetas daqui. Olha só, vocês conhecem Juraci Siqueira, que é o filho do Boto, que é a Roseli Souza, somos só duas mulheres na Malta. O Benilton Cruz, que é professor de literatura. O Onagaia, que é arqueólogo. O Valber Pereira, que é professor de letras, o Edivandro Pessoato, que é também de letras, o Márcio Galvão, que é professor, também que é professor de Libras, na biologia. Quem mais que falta? Somos 8. Então, esse aqui é o nosso terceiro livro, já estamos no quarto livro que fizemos agora, uma emenda parlamentar da deputada estadual Marinô Brito, que também
né, subsidiou o meu livro, que a gente agradece muito, que dão essa arrancada, né, que dá essa arrancada para a nossa cultura, e a gente está muito feliz com a aprovação, né, com o não ao veto do Bolsonaro das nossas leis culturais. Nós estamos festejando e estamos nos consolidando para que a gente faça um trabalho muito bom, né, com a cultura. Eliana, conta um pouco aí a história da Malta para gente. Pois é, a Malta de Poetas, Folhas e Ervas, ela nasceu no início, foi na década de 1980, ali numa casa que ficava ali pelo comércio, que era a Namorada da Arte, que a gente fez até um concurso para escolher o nome, acho que eu que dei esse nome, Namorada da Arte, que a gente tinha uma sala lá. Então, nós fomos nos reunindo. Então, com a chegada do Onagaia aqui, no Museu Guedes, porque o Onagaia, que é o Marcos Pereira, ele já vem do Rio num movimento de poesia, essa poesia contemporânea, né? E aqui a gente se encontrou, através até de uma reportagem no Liberal, no jornal, porque naquela época a gente tinha páginas e páginas, né? Quando eu comecei com a poesia, ele viu uma notícia minha no Liberal e entrou em contato por telefone. Eu me encontrei no Museu Guedes, que ele é um pesquisador do Museu Guedes, e a gente começou a fazer. Então, o Marcos Pereira Magalhães, que eu sou Magalhães Pereira, né? Eu sou Raimunda Eliana Magalhães Pereira, Barriga depois. A gente achou muito interessante essa coincidência, e lá, através de uma semana de cultura no Museu Guedes, na década de 1980, nós criamos o início da Malta de Poetas Folhas e Erva, que no início era o Onagaia, né, o Marco Magalhães, eu e o Juraci Siqueira, que o Onagaia conheceu em um encontro cultural naquele bar 3x4, na Praça Ferro de Gomar. Aí eu conheci o Juraci Siqueira lá. Aí depois dessa semana de cultura, aí apareceu o Benilton Cruz, né? Apareceu a Roseli Souza, já através do meu trabalho na Escola Anchieta. Então, a gente foi juntando esse pessoal, quer dizer, nasceu a Malta de Poetas na década de 1900, nós fizemos 30 anos agora. E a gente começou a encontrar nessa Namorada da Arte e organizar os nossos trabalhos, né? Principalmente em praças públicas. Depois daquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos, no Brasil começaram a se criar grupos. No Rio teve a Sociedade dos Poetas Vivos, aqui foi a Sociedade dos Poetas Vivos, né, que agora continua um grupo de zap, né, e tem encontros presenciais de vez em quando, já puxado pelo Juraci Siqueira, mas a gente criou naquela época, era muito interessante a gente se encontrar em praça pública, em noite de lua cheia, e também começamos a fazer performance no Teatro Valdemar Henrique. Leila Micoli veio fazer performance com a gente aqui, começou na década de 1980, tanto que nesse novo livro, nós não lançamos ainda, Leila, ela tem uma apresentação desse nosso livro, junto com o Chico Lacerda, que é um poeta do início do Onagaia, lá no Rio de Janeiro. Então, a gente continua, assim, a pandemia afastou, né, como afasta todo mundo, mas a gente está voltando. O livro é assim, uma boa isca para que a gente possa voltar. A Malta, para mim, sempre foi a minha universidade, né? Eu aprendo muito com elas. E agora, essa coisa de eu na carreira solo, Juraci na carreira solo, tumultuou um pouco, né? Porque a Malta ela precisa de alguém que puxe. Era a Roseli Souza que fazia isso, né? A Roseli está muito ocupada e tal. Eu não sou uma pessoa de processo, sou uma pessoa de fazer muito, eu não sou de aglutinar as pessoas. E aí o Juraci vai para um lado, eu vou para o outro, né? A gente já é referência para muitas coisas na escola, mas a Malta, a essência dela está guardada e a gente vai encontrar, qualquer dia a gente volta a fazer, porque precisamos lançar esse livro. É muito interessante, somos 8 poetas, cada um num estilo diferente. Nesse livro eu venho com minha poesia para criança, né? Porque é muito ampla essa minha produção e qualquer pétala, qualquer página, eu estou escrevendo sobre isso, sobre essa relação com as crianças, né? Então é isso.
Então, o que é Eliana Barreto? Hein? Conte mais dos seus livros. Ah, Eu sei que ainda falta um monte aí. ainda falta. Que apareceu agora aqui, parece que tem uma deusa fazendo essa distribuição aqui, né? Que eu acho que eu não estou pensando em essa data cronológica, estou pensando mais na produção e no sentimento, né? Na emoção de fazer. Claria. Claria é um livro que eu fiz com o Cláudio Cardoso na editora Cromos, que é uma editora da família do Cláudio Cardoso. Cláudio Cardoso, a gente perdeu ele para a Covid, mas a gente continua, viu, Cláudio? Estivemos com a Dara, que é a sua namorada, estivemos na Feira do Livro de Castanhal, foi um sucesso, a gente dividiu, né? Colaboramos para um stand lá, foi muito bacana, a gente vendi muitos livros lá. Então, esse é um dos livros da coleção Arco-Íris, que o pessoal começou a chamar a coleção Arco-Íris, que eu não dei o nome, mas é porque cada livro tem uma cor do arco-íris. Essa é a cor azul, e esse livro é resultado de um encontro meu com as crianças numa feira do livro do Sesc, em Castanhal, onde eu provoquei as crianças, elas escreveram, e eu reescrevi em cima. Aqui, com esse livro, eu comecei a escrever como as crianças escrevem. Então, Claria é o nome de uma lua que uma das crianças deu, que é assim, quando as estrelas não têm nada o que fazer, que estão assim, depressivas, não tem nada o que fazer, ela começa a contar história para as estrelas. Aí são várias histórias que as crianças contaram e eu reescrevi, né? Assim, nos espaços meu permitido, né? Pela minha experiência como uma autora das infâncias. É Claria, ela é a cor azul do arco-íris. Aí, olha, a Deus agora mostra o livro Livre. Livre é um livro de poesia concreta. A poesia concreta é uma poesia que tem imagem, em cima da imagem. Então, eu, como autora das infâncias, me preocupei muito nessa profusão de imagens na internet. Eu disse, como é que as crianças vão ficar com toda essa informação visual, né? Que é uma coisa assim, eu acho que já está, sei lá, a gente já tem que prestar muita atenção nisso, que é muita informação. Aí eu propus esse livro de imagem e poesia. É livre, ilustrado pela minha filha Nairama. Eu acho bem interessante porque esse livro ele não foi muito aceito pelos professores de língua portuguesa, nem pelos contadores de história, contadores de história. Ele foi mais aceito pelos professores de arte. Eu posso até, porque eu gosto muito desse livro, a própria capa dele já é, né, o visual, né, o próprio palavra livro, né. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma receita, aqui, esse primeiro poema, que, é, que eu sugeri para a ilustradora fazer em cima da bula, né, que a gente quase não lê a bula, mas a bula é uma alfabetizadora, né, cientista, né, científica. Então, é uma pílula de lua, a lua cheia, meia pílula de lua, aí do outro lado, a meia lua. Então, são esses poemas de imagem, né? Tem outro aqui, esse aqui para vocês aí, da Gato Ed, engatadinhos, né? Engatadinhos. Então, posso fazer assim, engatadinhos, desengatadinhos, engatadinho, desengatadinho, engatadinho, desengatadinho. Aí brinca com a palavra, né? Aí pode fazer sons de gato pelo meio. Eu acho esse livro maravilhoso, eu acho ele muita cara das crianças. Aqui, essa coisa de o erro, né? Eu aprendo com o erro, né? Que eu vou passos, 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 pássaro, e errei, e voei. Quer dizer, do erro eu já faço um acerto. Eu não vou dizer, você está errada. Não, eu vou, esse aqui que eu tenho que passar rápido, porque esse aqui engorda. Doce, dá-se, tem que passar. É muito interessante isso. Aqui, a dúvida. Tira
ou não tira o cavalinho da chuva? Tira ou não tira o cavalinho da chuva? Muito legal. Ai, 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 ai. Aqui. Eu quero ser árvore, seiva, quer dizer, aproveita a própria palavra seiva. Quero ser árvore, seiva, não é? Tem essa questão também da árvore que a gente escuta, né? O que ela tem dentro da barriga dela. Ah. Então, é como eu digo assim, eu digo assim, olha, você tem que preservar a folha, porque a folha é a máquina da árvore, não sei o que. Então, aqui simplesmente aqui, faz de conta que esse livro é uma folha. Né? Folha, olha. Folha, olha. Folha, olha. Quer dizer, olha está dentro da folha e eu olho para a folha. Tá? Quando eu falo olha para a criança, ela olha realmente. Literalmente, ela olha. Não é simplesmente olha. Eu estou olhando. E eu falo muito para elas que para a gente escutar, que as plantas dizem, a gente tem que fazer silêncio, elas ficam, elas escutam. Muito interessante. Muito interessante eu dizer assim, o rio Amazonas é um rio que nasce nas encostas barrentas. Eu posso dizer até para a criança, né? Mas eu posso dizer assim, olha, você é a água, eu sou o barro. Então, o Léo vai ser a água, eu sou o barro. Então, ele vai jogar água no barro. Já, Léo? Água. Barro. Água. Barro. Água. Barro. Água. Barro. Água. Barro. Água. Barro. Água. Acabamos de criar o Rio Amazonas. Então, eu já fiz isso em teatro, assim, dividido. Esse grupo aqui, essa metade do teatro vai ser água, essa aqui vai ser barra. Fantástico, porque eu estou dizendo que as crianças estão pensando, né? É muito engraçado isso, muito interessante. Deixa eu ver mais o que tem. Palavras de outras palavras, palavras espontâneas, muito interessante. Eu tenho a música Brinco, né? Brinco, brinco, brinco de ouro na orelha do céu, o sol. Espanto, ato, atalho, espalho, tanto ato, entalho, tanto espanto. Espantalho. Sabe? Outras palavras de outras palavras. É muito divertido para elas. Aqui é uma bailarina. Só que ela está dormindo. E ela, antes de dormir, ela lavou a roupa dela e a roupa dela continuou a dançar com o vento. Ela está dormindo. O adulto não vai acreditar que é uma bailarina. Não. Ele vai na onda de tudo quanto é mar. Meu barquinho a navega. Ele vai na onda de tudo quanto é mar. Meu barquinho a navega. Porque a leitura ela é muito uniforme, assim. Mas a palavra, ela faz isso. Então, eu digo, assim, porque quando eu era criança, se eu fazia alguma coisa que torta para os adultos, para mim era criativa, às vezes, eu tinha como castigo copiar uma palavra 100 vezes. Era isso um dos métodos, né? De educação, na época que eu era criança. Então, para eu escrever, por exemplo, se eu for escrever a palavra onomatopeia 100 vezes, quando eu chegasse lá pela décima vez, eu já não ia fazer a palavra do jeito assim. Eu já ia, entendeu? Eu já ia mexer com ela. Porque eu era naturalmente assim, porque eu sou uma poeta de nascença. E aí que nasce a poesia concreta. Entendeu? É porque eu estou trabalhando a imagem. Então, a palavra ela tem muita vibração, ela tem muita vida. E os meninos e as meninas estão lendo assim, sem nenhuma animação dentro dessa leitura.
E a leitura poética, a leitura literária, ela dá essa animação, porque ela dá vida a essa leitura. E é essa leitura que eu estimulo as crianças nas minhas apresentações, nos meus encontros literários. Tá? Continuando aqui a escolha da deusa, o livro Pirulítero. Esse livro nós lançamos em 2017, às pressas, porque lá em Castanhal, eu estava lá morando lá, o pessoal da Secretaria de Educação me procurou para um encontro, acho que um dos últimos encontros em Castanhal com as professoras de sala de leitura, porque a prefeitura acabou com as salas de leitura depois disso. Aí eu mandei fazer às pressas, eu recolhi poemetos de letras de música, de outros livros, e a Nairama, minha filha, que é minha ilustradora há muito tempo, ilustrou, nós fizemos esse livro interessante que foi para vender para os professores de sala de leitura. Foi muito legal. Eu vendi livro para caramba. Uma coisa que eu esqueci de contar é que quando eu fiz 60 anos, foi em 2010, eu tive recaída de infância desde a época que eu estava na Embrapa, que eu pedi demissão e tal, para fazer poesia. Mas aí eu voltei para Castanhal, porque foi a terra onde eu fui menina, para eu me encontrar com a Eliana menina lá em Castanhal. Aí eu construí uma casa, que é a Oikos Textos Poesias. A Cecília fala dessa casa na sua dissertação de mestrado. Ela analisa essa influência ambientalista dentro da minha poesia, por causa da minha formação como agrônoma, né? Eu deixei só o emprego, não deixei de ser agrônoma. Só que eu sou uma agrônoma que eu tenho olhar da poesia para a terra e para as pessoas que fazem essa agricultura brasileira. Então, eu tive essa recaídona, voltei para Caxampa para me encontrar com as meninas. Eu encontrei a Eliana lá, mas só que a Eliana está lá porque ainda tem plantas, ainda tem natureza. Então, eu vi que a minha infância ela está muito ligada a essa questão da natureza, que nós temos que ter uma postura e um comportamento e uma posição muito, muito firme, colegiada, junta, em ciranda, para que a gente consiga sensibilizar essa humanidade para a preservação da nossa floresta. Eu dei o nome de Oikos, Textos Poesia, porque Oikos é a floresta, é a nossa principal casa. Oikos Textos Poesias, a casa da poesia. E quem me ajudou a encontrar foi meu irmão Valber, que também é poeta da Malta, eu digo que ele é bom de língua, que ele estuda várias línguas. E eu quis uma palavra grega para dizer casa da poesia, que é a minha casa. A Oikos Poesia, que é uma casa que eu construí com meu espírito de menina. É uma casa que você for lá, você vai ver que tem uma energia diferente. Você está convidada, todas as mulheres, que tem um encontro das mulheres depois desse encontro na Oikos. E lá o que é a ideia das minhas filhas, dos meus filhos, de transformar num centro de pesquisa, de cultura, a partir da Mola Sem Fundo, da Eliana Barriga. Então, eu quero esse apoio do Gato Ed, do pessoal do Instituto, também. Pode contar com a gente. Para a gente fazer isso lá. Então, a gente tem pessoas de Castanhal que me apoiam lá, Carol Oliveira, Dani Ribeiro, o Léo Guto, que também é de Castanhal, a Silvia Moraes, que é a mãe do Léo Guto também, que é uma grande amiga. É bem interessante isso, sabe? Tem um rio na frente, tem outro rio lá perto, tem poço, é muito interessante. E essa questão dessa pedagogia, porque eu sou também uma poeta muito ligada à pedagogia, por causa das crianças, essa pedagogia orgânica, né? Inspirada, né? Aprendida com Teresita Pagani, do Tearte, né? que é um trabalho de infância, educação infantil, das crianças com pé na terra, mão na terra, bunda na terra. A Oikos, ela tem essa essência, é bem interessante isso também, dentro dessa minha trajetória como poeta. Né? Então, continuando aqui, essas produções, temos agora
o Trava Trova Língua. Olha, Leila, eu acho incrível, porque é uma coisa que eu criei a Trava Trova Língua na literatura infantil brasileira, mas ninguém lembra disso. Como eu estou viva, eu estou dizendo isso, porque eu faço trava-língua e faço trova, tem os que são trova. Então, a partir do Letícia Coça Coça, que é o meu CD, que foi lançada na década de 1980 ainda, não, 90 já, 94, as músicas daqui estão aqui através de Trava Trova Língua. E eu sou autora, assim, que a cada livro meu um projeto. Esse aqui é um caldeirão da bruxa, que se você olhar aqui os poemas, as trovas dentro, eles fazem um movimento como se fosse o caldeirão, a bruxa mexendo o caldeirão, né? Que é esse movimento de mexida. É bem interessante. Também com a ilustração da minha filha Nairama, que é a minha principal ilustradora. É bem interessante isso. Eu vou falar algumas trava-línguas. Na verdade, isso aqui já é a terceira edição da Trava-Língua. Começou na década de 1990, lá na Escola Anchieta, com um livro pequenininho. Foi o primeiro livro ilustrado pela Nairama, depois, na editora Cromo, do Cláudio Cardoso e sua família, a gente fez ele nesse formato de livro, não tem ele aqui, de caderninho, e era um livro que chamava a atenção de adolescentes também, porque quando eles vão ler, que trava a língua, eles ficavam fazendo zoeira com os outros, né? Então, eu já tive assim, filas de adolescentes para ler a Trava Trova Língua naquele formato assim também, né? De formato assim. Agora, quando ele passou a ser um livro infantil, colorido, afastou os adolescentes. Eu não sou mais criança, né? Olha isso, é bem interessante. Mas ficou um livro muito bonito, pela editora Tempo, aqui de Belém, só que a editora já fechou. E eu fiquei só com alguns livros, gente, eu não tenho mais esse livro, eu tenho que fazer uma outra edição com outra editora. Quem sabe a Pacatatu. Outro livro aqui é o livro da bruxa, que é a cor roxinha do arco-íris, né? Que é a última cor. Então, aqui são letras de música, poemetos que eu acho que são de autoria de uma bruxa literária. Esses livros aqui estão em transformação, né? Porque a tendência é eu fazer livros melhores, porque, na verdade, essa coisa visual do livro é um tormento, assim, porque, na verdade, o visual que chama a atenção do livro, é a capa do livro que chama a atenção. E eu sou da linha das autoras, né, que prima por um livro bonito por dentro. Né? Tem até um livro que é o livro bonito por dentro, mas, na verdade, o que chama a atenção são a capa, porque o livro para a escola, as pessoas acham que já determinaram isso, que é o visual que chama. Então, a gente tem que seguir essa linha. É bem interessante. Sim, agora eu vou chegar nos cordéis, né? Que eu sou cordelista, né? Há algum tempo, pela influência da ancestralidade nordestina em Castanhal, né? Minha família toda vem de ancestralidade nordestina, e eu acho muito interessante essa questão do cordel. Então, o primeiro cordel que eu fiz mesmo assim foi Grávida, Ave da Vida Dá, com a editora Cromo do Cláudio Cardoso, a partir de um projeto feito com meu irmão, doutor Chico Neto, em Castanhal, que eu trabalho com ele a poesia na sala de espera com as impacientes, né? Porque paciente não tem. Sou as impacientes. Então, eu tenho um personagem, não é um personagem, é uma ampliação da Eliana Barriga, que é a doutora Endorfina. Nós criamos a doutora Endorfina, eu e meu irmão, doutor Chico Neto, o nome dela é Endorfina, né? Para trabalhar com as impacientes, e nós produzimos esse livro, que é a gravidez de 4 em 4 semanas, com os cuidados dele, com as observações, e eu escrevi cordel, né? Então, ele tem uma forma diferente do cordel, né, que o cordel tem essa forma. Aqui eu já fiz com uma editora do Nordeste. Mas é muito interessante para as grávidas, os grávidos, que a família engravida, né? A família, quer dizer,
a família, esse meu irmão estimula as famílias a engravidarem, mas a gente sabe que tem muitas questões, né? Aqui nesse caso, é aquela gravidez ideal, né? Mas a gente sabe, eu como poeta, eu reflito muito sobre esse meu trabalho, que essa aqui é uma gravidez, né? Tá branco, eu sempre que foi que fiz com ele, né? Mas eu como poeta, eu me abro, me entrego para todas as questões, inclusive o aborto, né? A gente se abre para a gente discutir, refletir e ver todas as situações, né? E o cordel também, eu fiz o livro com a história da minha mãe, no dia do enterro dela, que foi em 2015, eu fui para Oicos, sozinha lá, e escrevi um pouco da história da minha mãe, fiz os desenhos, porque eu acho que a história da minha mãe tem que ser contada. E eu fico até brincando, porque eu viva tem uma biblioteca com meu nome, Eliana Barriga, que é na escola Ernestina Rodrigues, ali, naquela rua que vem da São Jerônimo, da Malché até Magalhães Barata, que desemboca no Museu Gueldi. Ali tem a escola municipal Ernestina Rodrigues, a primeira escola municipal. É linda a escola. E lá a biblioteca é o nome da Eliana Barriga. Eu viva, e a minha mãe tem um posto de saúde lá em Castanhal, o nome da minha mãe, que eu não visitei ainda, mas só depois de morta. E minha mãe, durante todo o tempo de vida dela, que ela trabalhou a vida toda como franciscana, para os pobres, ela nunca teve nada assim, quer dizer, depois de morta que ela tem. Eu, como viva, então, por isso que eu digo que a poesia, para mim, foi um grande prêmio, né? Ao invés de ser uma coisa que no início era muito condenada pela família e tudo, né? Então, aqui eu já fiz com uma editora do Nordeste, que foi a SVA, editora. É bem interessante, porque eu sou uma cordelista, mas eu sou tradicional. Eu gosto de fazer o cordel, apesar de que o cordel na escola, nós somos tentados a fazer livros coloridos e tudo, eu posso até entrar, mas eu acho muito interessante fazer um cordel assim, porque dizem que quando a gente coloca ele na água, ele não se desmancha, ele preserva o papel. Então, eu fiz com a editora Svá de Natal. Fiz um outro cordel, que foi da Matilda Pereira, que é da minha coleção Cordelendas da Amazônia, com a editora Queima-Bucho de Mossoró. Eu acho interessante essa relação, porque nós somos cordelistas da Amazônia, que fomos estimulados pelo nosso saudoso Vicente Salles, para que os cordelistas e as cordelistas estejam na Feira Panamazônica. Então, há 10 anos estamos lá. E esse ano, na Feira Panamazônica, vamos estar de novo. E é muito interessante essa questão da mulher, e eu, como mulher, eu preciso aparecer entre os cordelistas, porque também eu faço parte de um movimento de cordelistas do Brasil, combatendo o machismo no cordel, e todos os ismos, né? Porque é muito forte o machismo em todas as essências poéticas, né? Em tudo, até na sanfona tem, em todo tem. Então, há sempre presença, sempre fotografia de uma mulher dentro desse movimento já é importante para que ela atraia outras mulheres que tenham voz. E essa voz que não seja... Porque na literatura é muito forte isso, né? Nós, no início, não assinávamos como poetas, como escritoras, né? Precisávamos do aval dos nossos maridos, né? Precisávamos de um pseudônimo masculino, não é? E nós continuamos assim, sabe? É complicado isso, e a gente tem que estar mais juntas. Por exemplo, eu faço parte agora, desde 2020, né, do movimento das Enluaradas, que são mulheres poetas no mundo todo. Vamos para a nossa terceira antologia. Esse movimento é organizado, né, pelas poetas Marta Cortesão, que é uma amazonense, esteve em casa agora, no mês de março, foi maravilhoso, ela veio aqui, fizemos várias programações culturais aqui em Belém, e ela mora em Segóvia, na Espanha, e também pela poeta Patrícia Cacau, que é do Ceará. Então, vamos agora para a nossa terceira antologia,
E estarei participando agora no dia 9 de uma live, às 17 horas do Brasil, Brasília, com Marta Cortesão, Patrícia Cacau e essas poetas, para falar do meu novo livro, que é Palavra de Boca, Palavra de Mão, que eu mostrei ainda agora. Que é muitos livros para fazer circular. Então, é bem interessante essa questão, né? Agora, esse ano, eu fiz questão de entrar na comissão das escritoras e escritores que vão organizar o estande dos autoras paraenses na Feira Panamazônica. Até convidei Leila Leite para estar com a gente na área da comunicação. E é interessante que o nome do estande vai ser o estande das autoras paraenses. Acho que já essa influência, essa presença da Já é uma gente. conquista. Já é uma conquista e a gente segura isso mesmo, porque eu acho muito interessante essa influência com as meninas, com a adolescente, com as moças e todas as pessoas, mesmo que o pessoal da minha geração que reveja essas posturas com relação a isso. Nós temos lugar de fala, não é só lugar de falo, né? Nós temos lugar de fala. Isso tudo e temos também muitos homens solidários, né? Que estão junto com a gente nessa luta também. Então, eu estou muito contente com o trabalho, né? Agora, estou participando de várias feiras dos livros, já estive na Feira do Livro de Castanhal, que foi a primeira, no início de junho, depois fui para a Feira do Livro, para a Quarta Flix em Altamira, agora vem a Panamazônica, em setembro teremos a festa literária da prefeitura, né, que vai ser no Centur. Depois teremos Canaã dos Carajás, teremos Bragança também, Bragança, e eu também estou lutando para ver se tem a Feira de São Luís, que eu já fui várias vezes, quero voltar. Então, levando essa voz fêmea na literatura, em todas, porque a nossa literatura não está desvinculada de outras expressões artísticas, né? O nosso estande das autoras paraenses vai ser um espaço de 50 metros quadrados, mas queremos fazer valer todas as vozes, né? Das expressões artísticas dentro do estande e fora dele. Então, vamos fazer um trabalho maravilhoso, principalmente com relação ao próprio trabalha, não é? Então, é isso. Um livro que se lança, ele pinga, né? Ele vaza. A gente sai do livro autora junto com o livro, essa leitura também é assim, né? Eu sou uma autora que é leitura da palavra, mas dos olhos, mas também tem leitura do corpo. Então, eu já comecei a fazer as atividades, as performances a partir daqui para atrair os leitores, né? E as leitoras. Então, tem muita coisa para a gente vivenciar, né? Durante esse tempo. Com certeza, Nina. E assim, eu queria te pedir para te recitar aí alguma coisa para gente. Não deu para tocar sanfona e tal, Não som deu para saiu tocar sanfona, né? mas dá para recitar bastante aí para gente. Pois é, eu queria falar Para a gente também encerrar, né? da minha música, né? Mostrar Fale. CDs, Sim, que sim. agora a gente não está fazendo mais CD. Então, eu tenho a Letícia Coça Coça, que é um dos CDs mais conhecidos. Então, Letícia Coça Coça, que aqui a ideia é de coçar e cantar, né? Aprendemos a coçar com os indígenas, e durante a coceira nós contamos histórias e cantamos. Começou com a Mala Sem Fundo, né? Que foi daquele espetáculo que nós fizemos no Teatro da Paz, com vários artistas daqui de Belém, né? Teve o vinil que virou um CD, né? A Mala Sem Fundo. Aí depois tivemos a Filha do Jabuti,
já no governo do povo, de Edmilson Rodrigues, porque foi interessante. O Edmilson Rodrigues é uma pessoa muito importante na minha carreira, porque ele alavanca o meu trabalho. Eu fui convidada na primeira gestão, na segunda, para fazer poesia no seu governo, e agora a terceira vez para fazer poesia em seu governo, ele permite isso, e dessa vez na educação infantil. E eu, como avó, estou muito melhor, e agora como a embaixadora das infâncias da Belém da Nossa Gente. É bem interessante isso. E num dos governos lá, ele me ajudou a fazer esse CD, A Filha do Jabuti, e também junto com o livro Barriga Literária, que nós fizemos juntos. E no início da década, no ano 2000, 2002, fizemos esse CD, Se Eu Fosse Você, Eu Brincava, que, na verdade, o certo é Se Eu Fosse Você, Eu Brincaria, mas eu acho que, se popularmente, fica melhor. Se Fosse Você, Eu Brincava, com a participação do meu sobrinho, meu filho musical, Diogo Rezende. Ele tinha 15 anos aqui, eu consegui que ele fizesse toda essa produção musical, né, arranjo e tal desse meu CD. É bem interessante, que são músicas brincantes. E eu também tenho o meu lado ambiental, com os curupiras, né, a partir da ONG Novos Curupiras, que agora está no Marajó, o meu amigo Gondim. Nós fizemos esse CD, Os Curupiras, e na minha casa, ao invés de eu fazer um muro de resistência na minha casa, eu fiz um CD para ela, que é a Oikos Três Poesias, que são músicas que eu me inspirei lá dentro da minha própria casa, né? Esse aqui é um CD-ROM com reflexão de uma contadora de história, feita pelo meu amigo Edinaldo Silva, que é um poeta-fotógrafo. E é interessante que as professoras, elas também fazem as suas playlists de acordo com projetos de sua vontade. A professora Isabel Pauxis fez isso aqui para o Carnaval Ambiental, são as músicas tiradas nos meus CDs infantis, e a professora Cecília Barriga, que, por alegria dessa vida, é a minha filha caçula, que também é a minha pesquisadora, fez uma playlist de música e histórias para trabalhar com crianças autistas, né? E é bem interessante, porque o meu trabalho já gera outros trabalhos, outros projetos. E essas músicas, 46 músicas desses CDs, estão nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, iTunes, né? Que você pode baixar e fazer as suas playlists e trabalhar com as crianças, ou a família, para juntar a família, as crianças. Eu lembro que quando eu vivia de vender CDs, tinham duas crianças gêmeas em Coraci que usavam minhas músicas para conseguir as coisas da família. Por exemplo, elas queriam comprar um beliche, aí fazia o show com a minha música para ganhar dinheiro da família para comprar o beliche. Eu também, minha poesia serve, minha música serve para isso. Estejam à vontade. Então, eu já comecei a fazer os poemas ali do livro livre, né? Eu tenho que fazer poemas que já estão decorados, né? Que é mais interessante, mais fácil para mim. Fique à vontade. Então, vou começar com aquele copo colorido que você abre e fecha, que é um copo da minha infância. Eu me inspirei para fazer esse poema da palavra grávida, que é aí, grávida, quando eu fecho o copo. Aí, quando eu abro, são 4 partes. É grávida, ávida, vida, dá. Grávida. Grávida, ávida, vida, dá. Grávida. Grávida, ávida, vida, dá. Eu vou tomar um copo d'água. Eu vou falar o poema Copo, que é um dos mais novos. Que o homem evolui e cria o copo. O homem se orgulha do copo. O homem presenteia a mulher com o copo. A mulher se orgulha do copo e do homem. A mulher, sem querer, quebra o copo. O homem se enfurece, cata o caco, fere o rosto da mulher
que vira um caco, e caco fere. A lua zonza de noites perdida caiu na avenida e se despedaçou. Juntaram-lhe os cacos, um bêbado drôbego, um boêmio cansado, um poeta sorri, Juraci, um palhaço choroso, uma bailarina, e o menino vagante também lhe guardou. Mas a lua zonza de noites perdida caiu na avenida e se despedaçou. Um cachorro lambeu seu sabor na calçada e cuspiu 1000 estrelas banhadas em lágrima, lágrima, lágrima. Letícia. Não. Muito bem. Não. Agora resta espelhos e demônios e a chave da porta. Acostumei-me a escutar batidas de corações que amam as escondidas. Vou dar de presente ao Deus e ao diabo, ao Deus e ao diabo, ao Deus e ao diabo, ao diabo, ao Deus. Pássaro de ruga, quebra os espelhos em fuga. A gaveta guarda calcinhas e corvos. Naquele domingo eu beijava e passava a língua no grelo azul daquela flor lilás. E tu gritavas de gozo com os brilhos do sol. À meia-noite surge o belo moço, de gestos leves, vestes brancas e chapéu. Elegante mancebo, com hálito de maresia. Dança com todas as belas cunhas, engravidando a noite e desaparecendo com a madrugada fria. O boto sente o cheiro fêmeo da noite, virando a canoa onde viaja Maria. O boto sente o cheiro fêmeo da noite, virando a canoa onde viaja Maria. Enferga o alho nas paragens aonde o boto mais gosta de passar. Pois tenho Ana, minha filha moça, não é para boto algum nela encostar. Enferga o alho nas paragens aonde o boto mais gosta de passar. Pois tenho Ana, minha filha moça, não é para boto algum nela encostar. Eu vou falar 3 poemas para os 3 homens. Um homem simples tocava seu sax na praia entre sóis e mais. Do mar, o homem era um ponto brilhante. Do homem, o mar era um gigante. Por cerveja, o homem tocava o sax. Por desespero, o sax tocava o homem. Por nada, o mar tocava os dois. O homem dolorido arruma cacos de vidro no seu muro colorido. Corta-se o homem dorido com o caco da dor afiado. Depois, com leveza, o gato
passa por entre o silêncio, passando o rabo no homem, que nem percebe os gatos do ocorrido. O homem domesticado pega o barro domesticado, passa no corpo e eterniza-se na praça em estado de estátua. Na praça, o homem é único, ficará na memória do povo em estado de desgraça. Em dias de chuva, em noites de chuva, o homem de barro vira um rio poluído. Barro. Vamos ver se eu sei decorar esse aqui. Eu trago em meu poema ideias e talvez poesia. Meu poema é a possibilidade da morte. É o disfarce da vontade que eu tenho de me masturbar nua na praça. Meu poema é um esporro, farra de decompositores na inspiração de compositores. Meu poema é a carne ardente da caça-comida. Meu poema é a alegria de um bêbado em seu momento de rei. Meu poema é a esfera dos quadrados, é o medo da lei, raio fugidio de uma puta estrela, gozo de dois homens, união de clitóris. Meu poema é o poema de um ex-analfabeto. Meu poema é o dialeto de Leishman no cemitério. Meu poema adultério verdadeiro, feiticeiro de poemas verdades, meu poema virtual, meu poema é o poema de um cego visionário, missionário das dúvidas, castiçal menstruado, meu poema amado por putas meninas, por putos meninos sem identidade. Meu poema é a falsidade, como é uma poeta só nesta cidade. Depois desse, é difícil vir outro. Muito bom, gostei, gostei. Todo mundo vai gostar, tenho certeza. Obrigada, Eliana. Quer deixar um recado para a galera, se despedir? Eu quero deixar uma recada. É que a gente se junte mesmo em volta dessa cultura invisível para os dominadores, né? Essa cultura periférica. Eu, como agrônomo, faço uma relação bem interessante, porque quando nós trabalhamos em pesquisa, se nós queremos preservar uma determinada planta, nós colocamos no centro. E tem as plantas de bordadura, que são aquelas que pegam toda a porrada ambiental. Então, eu comparo isso com a periferia, sabe? Que nós temos que acabar com isso, que só essa bordadura, essa periferia, só isso que pega toda essa porrada, nós temos que inverter isso. É como se nós virássemos ao avesso, né? Nós temos tanta coisa no avesso que a gente não a gente só explora do ponto de vista da doença, mas a gente tem tantas cores, tantas coisas que a gente tem que virar isso pelo avesso, né? Tem uma piada tão engraçada que o Juraci conta do bêbado e do jacaré, que o bêbado passava por uma fonte, tinha o jacaré que ficava enchendo o saco dele e dizia bêbado, aí ele passava, aí bêbado, o bêbado no dia assim, emputeceu, pegou, entrou lá, meteu a mão do jacaré, virou o jacaré ao avesso. Aí quando o bêbado passou, aí o jacaré falou, do bebê, do bebê, uma coisa assim, falou, o bêbado então, essa teimosia, sabe? E a gente tem que se juntar. Então, a gente começa com o Instituto, né? com aquela feira da utopia. Foi o nome, eu achei fantástico o nome, super inspirador, super instigante, provocador, Feira da Utopia. Assim, eu achei. Foi ali que começou a mexer de novo com tudo que não está quieto, mas está assim. Meio parado. Eu acho que essa inquietude é muito importante.
E a gente está aqui, eu digo assim, meu cabelo azul faz mais sucesso que a poesia, né? Porque eu já fui para encontro de poesia, pessoas ficaram, ai, que legal seu cabelo azul. Faz parte, eu tenho que entrar, eu não tenho que ficar, ai, porque eu vou refletir alto sobre isso. Não, a gente tem que juntar, fazer tudo inspiração para a poesia, sabe? Então, assim, eu acho que poetas com essas décadas aí construídas que eu já tenho, mas assim, é muito interessante a vibração, né? A vibração que a poesia dá, então a gente está aqui para juntar, sabe? E eu espero ter colaborado, né? Que eu acho que a gente tem que se renovar todo o tempo, tá? Se renovar todo o tempo. Eu achei até meio estranho eu começar a contar coisa dele, em 1950, mas eu quis transformar num patamar vibrante de reflexão, estímulo, instigação e provocação, né? Então, eu estou aqui, né, para encontrar, estou feliz por essa possibilidade, dessa inquietação. Obrigada, Leila. É uma Que bom. inspiração. E vamos fazer outras feiras utopias, e vamos fazer muitos outros eventos, e gravar muitos outros vídeos, e instigar e cutucar na ferida. Sim. Isso é muito importante, e é uma coisa que a gente sempre quis, que a gente sempre fez, sempre buscou, né? Cutucar a ferida para que a gente consiga trazer realmente a voz dessa periferia que a gente tanto briga para sobreviver, né? Porque a gente precisa todo dia brigar para sobreviver. Muito obrigada, Eliana. Muito, 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 muito obrigada. Foi uma imensa honra te ter aqui. Uma imensa honra te ter aqui. Assim, eu acho que a gente não tem palavras para definir o nosso orgulho de te ter com a gente. Associada da editora Gatoed, a nossa mais nova associada, tá? Sim. Muito obrigada, muito, muito, muito. É uma honra. Valeu, valeu. Vou interromper.